É agora convidado desta edição da noite, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal. Rui Rocha, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo e vamos começar naturalmente pela atualidade política. Tivemos este debate quente hoje no Parlamento. A proposta do Partido Socialista foi aprovada com os votos do Chega. A Iniciativa Liberal absteve-se. Mas vê aqui um concertar de posições e um minar da ação governativa? Bom, eu diria que esta é a votação da irresponsabilidade, por um lado, e da hipocrisia, por outro. Começando pela hipocrisia, obviamente, a hipocrisia do PS. O PS, até há 6 meses, negava a possibilidade de ser reportagens e, de um momento para o outro, com o afastamento do poder, já considera que essa possibilidade existe e que deve ser feita. Isso é uma tremenda hipocrisia. O deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, fez hoje uma intervenção em que explanou que houve quase 100 vezes durante os últimos 7, 8 anos em que o PS votou contra esta descida das portagens, e, portanto, ou a eliminação das portagens. Portanto, é uma enorme hipocrisia. Do outro lado, e em conjugação, temos o voto da irresponsabilidade, que é o voto que já conhecemos, do Chega, que, no fundo, quer dar tudo a todos. Eu, obviamente, considero que seria bom que pudéssemos dar tudo a todos, mas o sentido de responsabilidade leva a dizer-nos que cada euro que se cobra a menos tem que ser suportado por alguém. E, portanto, a posição da Iniciativa Liberal ao longo destes anos foi sempre a mesma. Hoje abstivemos-nos, é de que este tipo de medidas só pode avançar com estudos que demonstrem o que é que se perde e o que é que se ganha. Não é uma questão de impulso, não é uma questão de tomar decisões para agradar a todos. Só um partido populista pode ter essa pretensão. Os partidos responsáveis, e nesses não incluo neste momento nem o PS nem o Chega, têm que olhar para a situação e têm que perceber que há custos de todas as decisões tomadas. E olhando para a situação, esta estratégia de tudo ou nada, uma espécie de empurra para o precipício, estamos neste momento a brincar com o fogo? Eu creio que a cada momento que vamos tendo desta natureza, percebemos que há enormes incentivos para determinados partidos porem em causa a estabilidade governativa e porem em causa a estabilidade do país desse ponto de vista. Portanto, corremos o risco de novas eleições? Eu tomei boa nota das declarações de Pedro Nuno Santos no desfile do 25 de Abril, um mês depois das eleições, em que diz as pessoas saíram à rua porque não querem o governo atual, querem um governo de esquerda. Ora, isto um mês depois das eleições. Eu creio que é, mais uma vez, uma enorme irresponsabilidade. As pessoas manifestaram-se nas urnas há um mês. E, do outro lado, temos o tal partido que é o Chega, que, com a irresponsabilidade que o caracteriza, quanto mais agitação, quanto mais confusão, quanto mais turbulência política, provavelmente está convencido que mais pode aproveitar. Portanto, eu diria que, com a irresponsabilidade de todos os lados, ou de vários lados, vamos dizer assim, que essa turbulência do sistema político parece estar em crescendo. Portanto, podemos estar mais próximos de novas eleições? Eu diria que é um cenário que não é certo, não é seguro, mas que depende também da governação que a própria AD fizer, isso é muito importante, mas obriga, de facto, a que este governo que assumiu funções há pouco tempo seja um governo eficaz, um governo competente, porque senão tem, de facto, uma situação muito complicada nesta altura. E faz hoje, Rui Rocha, precisamente um mês que o governo tomou posse. Sabendo o que sabe hoje, faria tudo igual? Sente o alívio e que foi a decisão certa por ter ficado fora deste Executivo? Nós tomamos sempre as decisões que tomamos com muita ponderação, pensando muito sobre as coisas, avaliando todos os cenários, avaliando o interesse do país. Mas hoje em dia tem argumentos para considerar que tomou a decisão certa? Eu estou convencido que nós tomamos a decisão certa, que fizemos a escolha certa. Na nossa perspectiva, e sempre o dissemos, era importante mudar o governo, era mesmo fundamental mudar o governo. A trajetória que o país levava com a governação socialista não era uma trajetória que beneficiasse o país, pelo contrário, mas que era importante mudar também as políticas. E olhando para este mês que este governo tem de funções, eu diria que teve uma falsa partida. Teve uma falsa partida, nomeadamente na questão da descida do IRS, em que eu penso que a avaliação global das pessoas é de que houve ali uma artimanha, não é? Que não houve transparência na forma de comunicar. Aliás, eu e o deputado Bernardo Blanco tivemos a oportunidade de perguntar ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, em final, quanto é que valia esta medida. Não quiseram responder e, portanto, isso traduz, de facto, um desconforto e uma intenção de não ser transparente nesta matéria. Depois, era importante também credibilizar as instituições. Este mês era muito importante. E eu depois vi, por exemplo, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, apoiar
Miguel Albuquerque na Madeira, e portanto eu penso que isso não dá credibilidade às instituições e portanto há aqui um conjunto de sinais de alguma desorientação e descoordenação política, este caso, por exemplo, do serviço militar para pequenos delinquentes, no Melo, é uma clara descoordenação do governo. E já lá iremos, Rui Rocha, não se perca no seu raciocínio. Vamos só interromper esta conversa. Vou-lhe pedir uma reação também, isto porque a Ministra da Administração Interna e os sindicatos das Forças de Segurança têm estado a negociar o suplemento de missão. Desta ronda saem com uma proposta abaixo das expectativas. Há motivos de reportagem agora junto ao Ministério da Administração Interna. Vamos saber os resultados deste... Bruno, estamos em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe se saímos daqui mais perto de um protesto ou de um acordo com o Governo. Bem, dir-lhe que já há muito tempo não me sentia tão atónito e penso que os meus camaradas aqui à minha volta sentem exatamente o mesmo. Sentimos-nos extremamente injustiçados com este pontapé de saída. É uma proposta que não chega sequer a ter dignidade para ser uma proposta, tendo em conta aquilo que foram semanas, meses de discussão em torno de uma questão de reparação de dignidade, de um valor que foi graduado para determinados polícias e que não foi para nós. E hoje é-nos apresentada uma proposta que, primeiro, não aproveita a todos os polícias, aproveita com um valor que eu vou me abster de qualificar e, portanto, quero mesmo acreditar que esta proposta tenha sido uma mera ideia e totalmente ao lado. E esperamos verdadeiramente agora com a nossa contraproposta que haja verdadeiramente senso, mais do que bom senso, haja senso, para discutir isto e levar a um porto que seja aceitável, que seja razoável e que seja, pelo menos, assumido e percepcionado como digno e respeitável por parte dos profissionais das Forças de Segurança. Mas a vossa contraproposta vocês já sabem qual é, não é? As contrapropostas irão ter que ser negociadas em sede da plataforma. Nós não tínhamos ainda consensualizado. Já houve apresentação de propostas por parte de algumas associações. Nós faremos a nossa discussão tal qual se impõe dentro de um órgão que, pese embora não tenha uma dimensão jurídica formal, tem pelo menos uma colegialidade ética que impõe que nós temos que discutir em bem e para bem de todos os polícias e é assim que nós nos vamos manter. Mas nunca menos dos 15%. Que sempre... Nunca menos dos 15% aos 30% que foram nivelados para a Polícia Judiciária. De outra forma, não estaremos a aceitar migalhas, estaremos mais uma vez a aceitar sermos tratados com menor dignidade e penso que não só nós, mas como todos vocês, não esperam disso para as nossas forças de segurança e para os nossos polícias. Bem, a palavra é forte. Eu senti acima de tudo uma grande tristeza em ser recebido com isto. E portanto, como digo, quero acreditar e reafirmo que tenha sido totalmente uma ideia, um tiro completamente ao lado e que queremos acreditar, depois da apresentação de vários argumentos e tomadas de posição, que a Sra. Ministra e toda a sua equipa tenha compreendido a real dimensão de injustiça. Protestos no horizonte. Protestos no horizonte, Bruno. Eu não quero ainda pensar em protestos. Teremos uma reunião no próximo dia 15 e iremos fazer uma contraproposta até lá e, portanto, esperemos que a partir do dia 15 haja verdadeiramente uma discussão, não é uma questão de seriedade, é uma questão de dignidade. Uma discussão justa, uma discussão digna, para que nós possamos chegar verdadeiramente a um bom termo, um termo que seja aceite por todos os profissionais. Não percebi. São as reações do porta-voz da plataforma que reúne as estruturas da PSP e também da GNR a referir que se sente injustiçado com a proposta que ficou abaixo das expectativas. Rui Rocha, pedia-lhe uma primeira reação. Estão aqui a ser dadas migalhas aos sindicatos? Bom, eu creio que conhecemos ainda pouco destas rondas negociais. Falta ainda uma contraproposta? Falta ainda conhecer o valor de uma contraproposta. Eu percebo, nós sempre dissemos que entendíamos o desconforto das forças policiais, tanto mais que na base poderá estar um tratamento discriminatório para umas polícias e discriminatório para outras. A questão aqui é sempre a mesma. Nós temos um país que cresceu pouco, um país que não fez reformas estruturais, em que a capacidade de crescer e de gerar riqueza é sempre tem sido muito limitada. Um país onde a reforma da administração pública foi adiada, o anterior primeiro-ministro tinha alergia a reformas estruturais e, portanto, depois chegamos a estes momentos e o país tem sempre muita dificuldade em pagar dignamente às pessoas, tem também uma dificuldade que é avaliar o desempenho das pessoas, nomeadamente na administração pública, e remunerar em função desse desempenho. E, portanto, eu creio que estaremos
sempre aquém daquilo que são os desejos das pessoas. Porquê? Porque não geramos riqueza. E isso tem a ver com aquilo que eu dizia antes, é que este primeiro mês é um primeiro mês de manifesta falta de ambição do governo da AD. E essa ambição é urgente. É urgente porquê? Porque se nós não pusermos o país a crescer a sério, todas estas pretensões vão ser sempre respondidas de forma insuficiente. Vamos continuar com os problemas estruturais do país. Os salários, genericamente, em Portugal continuarão a ser baixos. Os nossos jovens continuarão a emigrar. E, portanto, não há solução que não passe por um crescimento económico a sério e esse depende de fazer reformas sérias. Eu ainda não vi essa capacidade reformista no governo da AD. E retomando também o seu raciocínio no que diz respeito à hipótese de umas novas eleições, porque falávamos também da decisão da Iniciativa Liberal de ficar fora deste governo, num cenário desses, a Iniciativa Liberal admitia que seria positivo seguir coligado com o PSD? Eu não farei projeções nessa matéria, não fazemos ideia até de quando é que isso acontecerá, se a legislatura, apesar de todas as dificuldades, poderá chegar ao fim, se aguentará mais 2, 3 anos, isso eventualmente ficará já depois até do mandato que eu tenho como Presidente da Iniciativa Liberal, portanto não faria sentido estar a colocar esses cenários nesta altura sobre a mesa. Aquilo que eu posso garantir aos portugueses é que nós faremos sempre uma avaliação muito séria da situação, ponderada, e que decidiremos sempre em função dos interesses dos portugueses. Isso eu posso garantir. E que avaliação faz da troca de acusações entre o atual Ministro das Finanças e o anterior? Quem é que tem razão sobre o estado das contas públicas? Patrícia, eu fico sempre muito preocupado quando vejo estas trocas de acusações, porque parece que se trata de falta de soluções de um lado e do outro. Quando nós vemos este tipo de acusações que são feitas parece que estamos a tentar eliminar a possibilidade de resolver os problemas. Ora bem, eu até posso admitir que, de facto, as contas que foram apresentadas não estejam integralmente corretas. Nós sabíamos, e dizia-se, houve notícias nesse sentido, de que o déficit não tinha descido de forma artificial, portanto não tinha havido uma verdadeira consolidação do déficit, mas agora a AD está no poder e, portanto, não adianta estar com desculpas, não adianta estar com imputação de culpas, porque fazê-lo, e do lado do PS a mesma coisa, no sentido inverso, demonstra, sobretudo, uma enorme falta de soluções. Ora, o que é preciso é pensar nos problemas dos portugueses, tomar medidas, ter coragem, ter ambição, começar, de facto, a mudar o país. E vamos olhar também para alguns problemas e algumas polémicas no que diz respeito às exonerações na Santa Casa. Rui Rocha, há um saneamento político ou há aqui, de facto, um interesse público relativamente a esta instituição e uma necessidade de recuperação da capacidade financeira? Antes de mais, deixe-me dizer que eu temo que estejamos, neste caso da Santa Casa da Misericórdia, perante o caso de regime desta legislatura. Todos os sinais que vamos recolhendo são de uma enorme complexidade e de uma enorme gravidade de tudo aquilo a que estamos a assistir. E, portanto, a Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a chamar um conjunto de pessoas nesta legislatura, a provedora, as ministras, os responsáveis pelo jogo internacional, à comissão respectiva para prestar esclarecimentos, e eu admito mesmo, em função desses esclarecimentos, que avancemos para uma comissão parlamentar de inquérito. Parece que estamos perante uma situação demasiado grave e se os esclarecimentos que forem prestados não forem suficientes, nós avançaremos. Será uma comissão parlamentar? Na nossa avaliação, queremos primeiro ouvir as pessoas, não faz sentido banalizar as comissões parlamentares de inquérito, vamos ouvir as pessoas que chamamos, vamos avaliar os esclarecimentos e estamos disponíveis e parece-nos que provavelmente vamos ter que ir para esse caminho, porque me parece que de facto estamos perante situações graves. Agora, o que se passa com a Santa Casa da Misericórdia, e isso é um problema de base, é que tudo é político na Santa Casa da Misericórdia. Porquê? Porque as nomeações políticas foram feitas ao longo de décadas enxameando a Santa Casa da Misericórdia de clientelas políticas e aqui vale para o PS, vale para o PSD, vale para o CDS. O Governo falou nessa necessidade de total sintonia entre a administração e o Governo. Repare, mas quando pergunta se estamos aqui a falar de um saneamento político ou não, o problema é esse, é que é tudo político na Santa Casa. As nomeações são políticas, as decisões são políticas, as exonerações são políticas, é tudo político e não devia ser assim. A Santa Casa tem, obviamente, uma missão muito importante, mas essa missão foi sendo abafada, se quisermos, por esta ocupação deliberada por aparelhos políticos da Santa Casa. Agora, vamos ser claros,
o desempenho durante a gestão socialista da Santa Casa, das pessoas que lá foram colocadas pela gestão socialista, é um desempenho a todos os níveis condenável. Quer dizer, temos uma Santa Casa que tem praticamente um monopólio do jogo, que gera receitas enormes e não consegue ter viabilidade económica, está numa situação de extrema dificuldade. Portanto, a gestão do Partido Socialista e das pessoas que lá foram colocadas é uma gestão ruinosa da Santa Casa. E é esses esclarecimentos que pretende, numa eventual comissão de inquérito, perceber Naturalmente. Como é que decorreu esta gestão? Naturalmente, há várias questões aqui. Há um investimento internacional feito que tem, neste momento, já perdas na ordem dos 50 milhões, presume-se, mas que pode ser muito mais do que isso. Há acusações de interferência política, nomeadamente da vice-provedora, que saiu há pouco tempo, que diz que Ana Jorge já se devia ter demitido porque houve aqui questões de interferência política. Há contradições entre o anterior provedor, Edmundo Martinho, e a ministra anterior da Segurança Social. Portanto, há aqui um conjunto de questões políticas e de gestão que é preciso esclarecer, e é preciso esclarecer porque não pode estar em causa a atividade assistencial da Santa Casa. Agora, quando nós olhamos e vemos que havia, por exemplo, 517 dirigentes, agora há 488, nós percebemos, nos últimos anos, nas últimas décadas, o foco principal da Santa Casa não foi a sua dimensão assistencial, foi colocar pessoas de aparelhos partidários. E, portanto, isso não pode ser. As pessoas têm que compreender que não podem usar o dinheiro, nomeadamente dinheiro que tem estes objetivos, para pagar clientelas políticas. Não pode ser. Rui Rocha, vamos avançar para um tema que também já referiu há pouco. Foi aprovado também o pedido da Iniciativa Liberal para ouvir o Ministro da Defesa no Parlamento, por causa destas últimas declarações para que os jovens condenados por pequenos delitos cumprissem parte da pena a colaborar com as Forças Armadas. Nuno Melo veio explicar que estas declarações foram feitas num contexto completamente académico. Colhe este argumento? Repare, não colhe. E não colhe por um motivo. Quando Nuno Melo faz essas declarações, houve alguns comentários, mas não houve reações por aí além a essas palavras. O problema está em que depois dessas palavras de Nuno Melo num determinado contexto, houve declarações da senhora Ministra da Administração Interna, 2 ou 3 dias depois, a dizer que era uma boa ideia e que essa ideia representava o Governo. Portanto, a questão já nem está nas declarações iniciais de Nuno Melo, que agora vem dizer que foram tiradas de contexto e que não era esse o contexto. Há até um comunicado... Esclareceu até que é contra o serviço militar obrigatório. Por motivos políticos, sobretudo. Mas o ponto não é esse. É que há uma descoordenação, era isso que eu falava, e uma desorientação política. Porque então, se é assim, se aquilo não era para ser tomado a sério, se era uma questão especulativa ou académica, como Nuno Melo diz, como é que a senhora Ministra da Administração Interna, 2 ou 3 dias depois, vem dizer que é uma boa ideia e que é uma ideia sobre a qual o Governo está a trabalhar? E a Ministra deveria ser ouvida também? Repare, em audição, aos esclarecimentos de Nuno Melo vão ser suficientes para a Iniciativa Liberal? Eu creio que são suficientes pelo seguinte: eu nem sequer vejo qual é o papel da senhora Ministra da Administração Interna numa questão que não lhe diz diretamente respeito. Ela torna-se relevante quando assume, reforça, quando subscreve e diz que o faz em nome do Governo. Agora, obviamente é isso que Nuno Melo também terá de explicar, mas mais do que isso, o que é importante explicar também é a sua visão para as Forças Armadas, para a tal visão de uma carreira que deve ser digna, que deve ser remunerada competitivamente, que deve ter pessoas especializadas, porque o exercício da função militar hoje em dia não se compadece com pequenos delinquentes, com jovens contrariados. Isso não adianta nada ao bom exercício da função militar. O que interessa são profissionais preparados, formados, remunerados competitivamente, já agora com meios e com condições adequadas. Rui Rocha, estamos já no minuto final desta entrevista. Perdão, gostaria ainda de ter uma visão sua sobre as eleições europeias. João Coutinho Figueiredo, cabeça de lista. Quais são os objetivos da Iniciativa Liberal? O objetivo da Iniciativa Liberal nesta eleição é eleger o primeiro deputado da Iniciativa Liberal, o primeiro deputado liberal ao Parlamento Europeu representando Portugal. Portanto, é esse o objetivo que definimos. Temos essa estratégia de entrar sucessivamente nos diferentes parlamentos. O partido tem pouco mais de 5 anos. Temos concretizado essa estratégia de entrar sucessivamente nos diferentes parlamentos e, a partir daí, crescer também a representação. E será uma segunda volta das eleições legislativas? Eu creio que essa leitura não faz sentido. Aliás, nem percebo bem a quem é que ela aproveita, porque eu creio que é uma eleição que ainda estamos a um mês e pouco e é muito pouco visível quem é que vai ter sucesso nesta eleição. E, portanto, eu acho que não vale a pena estar a criar cenários de segundas voltas, vale a pena
olha, avaliar os candidatos pelo seu valor. Eu estou convencido que a Iniciativa Liberal tem o melhor candidato de todos nesta eleição e avaliar as ideias que se apresentam. E, portanto, já tivemos uma eleição anterior às legislativas que foram muito condicionadas pelo voto útil. Desta vez, deixem os portugueses votar em quem acreditam, nas pessoas em quem confiam, nas ideias que querem ver prevalecer. Rui Rocha, agradeço-lhe ter aceitado o nosso convite e a presença nesta edição da noite. Boa noite e obrigada.